Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um grande privilégio quando chega essa hora para a nossa conversa, e hoje eu quero meditar no quinto selo e também em alguns parágrafos da mensagem, um paradoxo pregado em 65, porque nós estamos vivendo um momento precioso na vida da igreja. Deus tinha uma meta em sua mente, e ele veio por toda a Bíblia desenvolvendo esse plano a fim de atingir essa meta, mas ele nunca disse aonde ele queria chegar. Mas aqui nesse tempo do fim, ele vem através do profeta de Malaquias 4 e revela esse segredo, esse plano. Deus tinha uma igreja predestinada, pré-ordenada, santificada, que chegaria à plenitude da palavra aqui no tempo do fim, teria sua fé restaurada de volta à fé original, e o profeta chamou isso de um novo Efésios. Veja, aquela igreja que foi fundada, estabelecida sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas, um evangelho pregado pelo apóstolo São Paulo. Ele chegou a dizer que ele era um prisioneiro da palavra, um prisioneiro de Jesus Cristo. Chegou a ponto de dizer que se ele mesmo viesse anunciar outro evangelho, ou mesmo que um anjo do céu descesse para trazer qualquer coisa contrária ao que já está estabelecido como fundamento dessa doutrina, seria anátema. Então o profeta chamou esse dia de hoje de um novo Efésios, de uma igreja totalmente prisioneira à palavra, sendo guiada pela mensagem profética, vindicada pelo pilar de fogo, vindicada pelo Espírito Santo. Então nós temos a seguinte escritura nesse livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 20, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Mais claro do que isso, não tem como a gente fazer isso melhor. Veja, o próprio apóstolo São Paulo falando sobre esse Efésios, e o profeta disse que haveria um outro Efésios aqui no tempo do fim, onde Jesus Cristo, a pedra principal, a pedra de esquina, estaria tabernaculizado em sua igreja. E Deus manifestou, através do seu profeta, esta grande verdade. Deus estava manifestado no ministério de Filho do Homem. Por isso ele chamou isso de um novo Efésios, aqui no tempo do fim. Veja, a revelação de Jesus outra vez, através de um vaso humano. Agora, a razão pela qual as pessoas não conseguem alcançar esse mistério é porque o homem não consegue diminuir, não consegue se humilhar, não consegue descer. O segredo para tudo isso é humilhação. É aceitar o plano provido por Deus, aceitar o caminho provido por Deus, aceitar a profecia. Veja, João Batista, ele preparou o caminho daquele Efésios para introduzir o Messias. E aqui Deus enviou o profeta Elias para preparar o caminho para introduzir o Messias. E o Messias é a palavra profética, a palavra encarnada, a palavra manifestada, para trazer o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso é um paradoxo, porém tem acontecido bem diante dos nossos olhos. Agora, para tanto, veja, o profeta explica no quinto selo que o que nós precisamos é abrir nosso coração e nos humilhar a esta verdade. Então, diz o profeta no parágrafo 53, no quinto selo, referindo-se a verdadeira igreja através da qual ele estaria manifestado. Veja, Deus mesmo. Então ele diz assim: o que torna Deus grande é porque ele pode se fazer tão simples. Isto é o que o torna grande.
Deus é grande e pode tomar uma forma tão simples que os sábios desse mundo não conseguem encontrá-lo. Simplesmente não conseguem encontrá-lo porque ele se torna demasiado simples. Veja, agora observe, e isto em si mesmo é o mistério da revelação de Jesus Cristo. Está vendo? Isso em si mesmo. Veja, não pode haver nada maior que Deus e não pode fazer nada tão simples quanto ele faz. Veja, é isso que o torna tão grande. A grandeza de que Deus estaria manifestado aqui no tempo do fim, através do seu corpo, que é a igreja. Ele usou o seu vaso. Por isso Apocalipse 22 fala que Deus enviou o seu anjo. Logo depois ele fala, o Espírito e a igreja dizem, vem. Ali há uma parte masculina, mas há também uma parte feminina. 2 corpos, uma só voz. Veja, o Espírito e a noiva dizem, vem. Então veja, agora, um grande homem, ele só pode ficar um pouco maior, ou talvez possa se inclinar e lhe dizer como vai, veja algo assim, mas não pode se fazer pequeno. Há algo diferente nele, é um humano, simplesmente não consegue se fazer pequeno, porque quando acontece de se tornar pequenino, então não demora e ele tem de se referir ao que outra pessoa realizou e assim por diante. E então ele começa a puxar a si mesmo para cima novamente, para falar de suas realizações. Eu disse, eu falei, eu aquilo outro. Então veja, mas a maneira de subir é descendo. Veja, descendo em Deus. Sim, os sábios do mundo estão tentando em sua sabedoria encontrá-lo. Veja, eles querem saber sobre a manifestação do 7º selo de Deus descendo em carne humana, mas eles não podem descer e aceitar aquilo que está na mensagem, aquilo que estava através do ministério do Filho do Homem na vida do profeta. Veja, os sábios do mundo estão tentando em sua sabedoria encontrá-lo, e eles só distanciam dele ao fazerem assim. Veja, os sábios do mundo, se você está tentando explicar algo por alguma matemática ou algo assim, lembre-se, ele até mesmo colocou, veja na Bíblia, Isaías 35 diz assim, que até mesmo, é tão simples que até mesmo uma pessoa delinquente entenderia isso, está vendo? Ora, até mesmo o louco não errará, ou não erraria. Os sábios erram grandemente por sua sabedoria, afastando-se mais dele ao tentar encontrá-lo por sabedoria. Agora não se esqueça disso, isso está gravado, veja, os sábios, em sua sabedoria, vão tão longe para tentar encontrá-lo por sua sabedoria, que falham em vê-lo. Veja, se eles pudessem ser grandes o bastante para serem simples o bastante, eles poderiam encontrá-lo. Por isso é um paradoxo. Por isso é algo impossível. Impossível para o homem carnal. Veja, se você for grande o bastante para se tornar simples o bastante, está vendo? E você sabe, isso realmente é a verdade. Então, que isso pudesse entrar profundamente na nossa alma e ver que a forma que Deus se manifestou é muito simples. Veja, para os olhos dos sábios, segundo a sabedoria deste mundo, mas para um eleito, isto é precisamente a grande verdade, a grande revelação de Deus manifestado em carne humana, na pessoa de seu profeta, de acordo com Malaquias capítulo 4. Não Malaquias capítulo 3, mas Malaquias capítulo 4, porque logo em seguida haverá queima de Sodoma, de acordo com a profecia. Malaquias 3 é João Batista, e o mundo não queimou. Mas agora aqui no tempo do fim, esse anjo que apareceu em carne humana para Abraão, logo em seguida Sodoma foi queimada. A mesma coisa sucede com a semente eleita aqui no tempo do fim. Deus se manifesta em carne humana ao seu povo. Logo em seguida, então, a terra será queimada. Veja, essa é a profecia para esta hora. Por isso nós estamos olhando para essa palavra. Veja, isso está na mensagem um paradoxo, que quando eles receberam Jesus, eles sabiam pelo que procuravam, eles procuravam pelo Messias e sabiam que ele seria o profeta, tal qual Moisés foi. Então ele se manifesta, veja,
aqueles discípulos para mostrar Deus manifestado através de um corpo humano, realizando os mesmos sinais e maravilhas que foram realizados no passado. Veja, e ele, como um profeta, de acordo com os dias de Ló, ele pôde conhecer os segredos da mulher do poço, Filipe, de Pedro e dos demais, para mostrar que ali estava a palavra feita carne. Veja, eles não podiam entender de outra forma, veja, mas ele se manifestou de forma particular a cada um deles, porque ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. E esse então é o que a gente chama de os misteriosos 7 trovões, o 7º selo, aquela meia hora de silêncio, para despertar a igreja para a hora que estamos vivendo, porque nós estamos em um tempo de preparação, veja, onde os estabilizadores têm que estar lançados, veja, e ali está então a palavra prometida, de acordo com as Escrituras. Jesus Cristo vem a você e se revela como o Filho do Homem para esta era que nós estamos vivendo. Meu irmão, que Deus te abençoe, veja o quanto você pode se humilhar e aceitar a forma simples que Jesus se manifestou, porque ele houvera dito, como foi nos dias de Ló. Então lá apareceu Deus em forma de um homem. Que sinal esperamos nós hoje, se não o mesmo sinal de Deus em forma de um homem com os mesmos sinais que Moisés teve? Isso precisa de simplicidade, de humildade, de um caráter cristão para poder aceitar. Meu irmão e minha irmã, espero que tenha contribuído. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.